Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumpre-se-á. No ar, Somos Todos Iguais, um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe. Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba Pai amantíssimo e belo, fica conosco. Numa concha de mar.
Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria e imensa satisfação que estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do programa Somos Todos Iguais. Desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração. Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, todas as sextas-feiras no horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social, dentro das possibilidades financeiras da própria instituição. Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa, em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti. Estimular reflexões de comportamento com o entendimento e a aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos Espíritos superiores. E ainda é objetivo do nosso programa desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda e Alfredo Luiz Ferreira. E foi produzido para levar até vocês um quadro de estudos na primeira parte do programa e o quadro Estamos Juntos pelas Nossas Crianças no segundo bloco, como fazemos em todas as sextas-feiras. E o programa de hoje, queridos ouvintes, excepcionalmente, ele não está sendo apresentado ao vivo, não é um programa interativo na tarde de hoje. Esse programa, ele é um programa gravado, né? Na semana que vem, nós voltaremos a fazer o nosso programa como o fazemos em todas as sextas-feiras. Um programa apresentado ao vivo, com a sua participação, você ligando para cá, você dizendo o que está achando do programa, mas você pode escutar o programa hoje e na semana que vem, quando for se referir ao programa que estivermos apresentando, fazer referência a essa tarde de hoje. Então hoje, repetimos, infelizmente, por questões excepcionais, não estaremos apresentando o nosso programa ao vivo, né? Mas como temos em todas as sextas-feiras, temos um quadro de estudos e vamos então fazer o nosso quadro de estudo, que é um programa, um tema especial que trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente para os nossos estudos e as nossas reflexões na tarde de hoje. Vamos então ao estudo dessa tarde. Estudando o Evangelho de Luz. O Evangelho de Luz que vamos estudar é o Evangelho do Cristo Jesus, aclarado pelos ensinamentos dos Espíritos superiores. É nele, no Evangelho de Luz, que encontramos a solução para todos os nossos problemas e o alívio para as nossas dores e angústias. Nessa tarde especial, nós trouxemos para nossos estudos e as nossas reflexões, trouxemos um tema, né, uma parábola de Jesus, que está contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lá no seu capítulo 20, item 1 é a citação bíblica, e os demais itens falam também sobre o tema, né, sobre os trabalhadores da última hora, é o título do capítulo 20, e essa parábola a gente chama de ou parábola dos trabalhadores da última hora,
Ou então, como às vezes costumamos ouvir, a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Essa referência que nós nos utilizamos, ela vai ser complementada ainda com outras referências complementares que nós tiramos do livro Na Escola do Mestre, do nosso Vinícius, nosso Pedro de Camargo, né? O livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, de Paulo Alves Godoy. Ainda Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutner. Alguns trechos da Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Do curso de aprendiz do Evangelho, do 2º ano, né? Uma publicação da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ainda opiniões e argumentações dos produtores e apresentadores deste programa, né? Na condição de livre pensadores que somos todos nós, né? Então essas são as referências de tudo aquilo que nós vamos abordar nessa tarde especial do Evangelho de Luz para os nossos estudos. E a nossa referência principal, ela começa então lá no item 1º do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 20, que é a seguinte: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só na 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Aí está, prezados ouvintes, a leitura do nosso tema principal, da nossa parábola dos trabalhadores da vinha, que também se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no seu capítulo 20, versículos de 1 a 16. E a gente para as nossas primeiras reflexões, né? Para assim a gente conseguir se situar. Alguns historiadores, a maioria dos historiadores, eles colocam, quando as passagens bíblicas que nós encontramos, a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª e por aí vai, para a gente trazer esse entendimento assim em termos de horário, que não tem muita importância, mas só para que a gente possa situar, alguns dos historiadores
nos sugerem que acrescentemos em torno de 6 horas a cada uma dessas horas referenciadas, que teremos uma ideia aproximada, da leitura da passagem bíblica que a gente está lendo. Então, veja bem, então o dono da vinha, ele saiu de madrugada, à terceira hora, que ele saiu às 9 horas da manhã, saiu de madrugada, 9 horas da manhã, às 12 horas, às 15 horas, às 17 horas. E a gente percebe que, mesmo não citando, eles informam que os últimos que foram assalariados, que foram contratados para o trabalho, encerraram as suas atividades com apenas 1 hora de trabalho. Ou seja, a gente pode dizer então que, dentro do entendimento dessa nossa parábola, o expediente lá na vinha do Senhor, terminava, para efeito de compreensão, às 18 horas. Seria, digamos assim, o término do expediente. Então a gente verifica, tem algumas terminologias que nós vamos, para a gente poder compreender melhor o texto, porque não adianta nós pegarmos as parábolas de Jesus e ficarmos com essas parábolas somente com entendimento figurado. Nós lembramos que naquela época o cenário do qual Jesus participou durante o momento em que esteve conosco, no corpo de homem, né? Ele era um cenário que as principais atividades eram a atividade da pesca e da agricultura. Ou então, a grande maioria daquele pessoal, ou eles tinham envolvimento com pesca ou com plantio, né? E Jesus, ele se utiliza da figura de um plantio de uvas, que era a vinha, né? O plantio de uva, plantação de uvas. E ele fala, então, conta na história, tem os seus personagens, que o pai de família, ele saiu a assalariar, quer dizer, a contratar trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar na sua vinha. E então nós vamos tentar transformar essas imagens dessa história contada. A gente precisa se recordar que a época de Jesus não se dispunha dos recursos que se tem hoje de gravação, de internet, né? Laptop. Então a comunicação hoje é mais fácil. Você é um gravador hoje, uma entrevista com quem quer que seja, o repórter está ali, ele está ouvindo a gravação, ele grava aquela entrevista e depois tem como fazer as suas edições, preparar o material para poder apresentar. Naquela época não, naquela época Jesus precisava se utilizar de recursos que pudessem fazer com que esses ensinamentos chegassem até o dia de hoje. E esse grande mestre, esse grande pedagogo, sabia exatamente a maneira de fazer com que os seus ensinamentos pudessem chegar hoje, há mais de 2000 anos, e estamos aqui hoje, na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, conversando, discutindo, estudando os seus ensinamentos, né? Então vamos tentar transformar essa visão local, essa visão histórica e oportuna de ensinamento de Jesus, de uma vinha, de um campo de plantação, que era o que o pessoal conhecia à época, né? Para nossas reflexões do dia de hoje, né? Então, na parábola a gente tem o pai de família. Esse pai de família é Deus. É Deus. Pai de família é Deus. Aquele que cuida do negócio, quer dizer, o administrador, aquele que Jesus, a gente nos ensina, ele faz aquela figuração quando Deus saiu a assalariar, contratar, mas também a gente tem o personagem que a gente verifica na nossa parábola, que é aquele que saiu, que cuidava do negócio do administrador. Esse é Jesus. Jesus, Léo. Jesus é aquele que cuidava da vinha, o administrador. Os trabalhadores. Somos nós, a humanidade inteira. Somos nós, os trabalhadores a que se refere a parábola, somos todos nós. Somos nós que estamos fazendo parte dessa humanidade. E a gente diz humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, né? A vinha. A vinha é o planeta em que vivemos. Campo de trabalho. Campo de trabalho, né? O trabalho executado. É a aquisição das virtudes, soma do progresso atingido. Verdade, Leonora. O nosso salário, o salário do trabalhador.
É a recompensa pelo trabalho realizado, é a conquista da felicidade, é o ganhar o reino dos céus. As várias vezes em que o pai de família, quer dizer, Deus, né, como já vimos há pouco, sai a assalariar, a contratar. É a constância com que somos chamados. São as várias oportunidades que nos são dadas. São as nossas reencarnações. Então, prezados ouvintes, a gente já vê que essa vinha, ela começa a ter um caráter diferenciado. A gente começa a enxergar essa parábola de forma um pouco diferente, né? E o contrato de pagamento, né, quer dizer, aquilo que foi contratado com os trabalhadores, aquilo que Deus, nosso Pai, contratou com todos nós, contratou com a humanidade. Como é que funciona esse controle, esse contrato? É exatamente com as leis divinas, né, as quais o administrador Jesus está subordinado. Ele, o próprio Jesus, também está inserido, né, mesmo já sendo administrador. Neste caso, a lei pode não ter mais aplicabilidade, mas continua a ser lei. Veja bem. Então, aquele campo, todos os envolvidos, os trabalhadores, somos nós, Jesus, o administrador, e inserido também na lei. Então, Jesus também, como um trabalhador dessa vinha, na própria parábola que ele nos ensinou, né? E a gente vê Jesus, por ser já espírito puro, quando veio ao nosso planeta, isso não quer dizer que ele não estava inserido dentro das leis. Não, pelo contrário. Por que ele estaria fora disso? A gente sempre recorda, nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o não matarás é ainda muito mal compreendido, e é preciso que estejamos vigilantes, porque é uma lei e a gente ainda o pratica. Mas um dia estaremos num mundo melhor, no mundo celeste, no mundo feliz, onde essa lei, o não matarás, não será mais necessário que se diga, olha, não pode matar, porque matar é contra a lei. Por quê? Porque nós que vamos estar habitando a esses mundos, vamos estar em condições também de espíritos muito mais evoluídos do que hoje, então não haverá mais a necessidade, porque de maneira alguma, por nenhuma hipótese, consideraremos a possibilidade de matar. Mas isso não quer dizer que a lei deixe de existir. O não matarás continua a ser lei, não só no mundo de provas e expiações, mas no mundo celeste, no mundo feliz, em qualquer mundo superior, né? Então a lei, ela é igual para todos os mundos, só que os habitantes, por já estarem numa condição evolutiva mais avançada, algumas dessas leis, elas ficam sem aplicabilidade, ou seja, não se cogita mais o matar em mundo celeste, mas o próprio Jesus estava figurado nessa vinha por conta exatamente de ser um trabalhador como todos nós. Jesus não surgiu espírito puro. Ele trabalhou, ele batalhou em muitas vinhas, né? Como trabalhador da primeira hora, como trabalhador da madrugada, como trabalhador da 11ª hora, até chegar à condição de administrador, né? E para contratar, a gente recorda que quem fez o contrato, é um detalhe, gente, que a gente estuda essa parábola várias vezes e às vezes não se apercebe disso. Na nossa parábola, quem contratou, vamos prestar bem atenção, quem fez o contrato, quem saiu para assalariar, foi o pai de família, foi Deus. E sendo Deus o pai de família, é o dono da vinha quem contrata. Isso, é o dono da vinha quem contrata, tá? Então nós vamos com essas reflexões, vamos fazer o nosso intervalo e depois voltamos para a continuação do nosso estudo da tarde de hoje. Estamos apresentando Somos Todos Iguais. Voltamos a apresentar Somos Todos Iguais. É isso aí, prezados ouvintes. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa
Lembramos a você que está sintonizado conosco, você está sintonizado com a Rádio Rio de Janeiro, a nossa Rádio da Fraternidade em 1400 AM. E o programa que você está ouvindo é o programa Somos Todos Iguais, da Ação Cristã Vicente Moretti. Apesar desse programa ser todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, apresentado ao vivo, né, programa interativo, hoje, excepcionalmente, nós lembramos a você que não está sendo apresentado ao vivo. Hoje, esse programa que você está ouvindo é uma gravação, tá? Então vamos dar continuidade aos estudos que iniciamos na nossa primeira parte. É isso, prezados ouvintes. Então, como estávamos conversando, né, estamos estudando a parábola dos trabalhadores da vinha. E estávamos falando sobre a contratação. Quem contrata é Deus, nosso Pai, né? O dono da vinha é quem contrata. Agora, para pagar, na hora que nós vimos na passagem bíblica, na citação bíblica, que o pagador, aquele que paga, que efetua o pagamento, é o administrador, é Jesus, né? Aquele que cuida, né, dos seus negócios, os negócios do dono, os negócios do dono da vinha, né? Essa incumbência foi delegada, de certa forma, a um trabalhador também da vinha, como todos os outros, né? Com a diferença de já estar esse trabalhador, no caso, Jesus, no desempenho de tarefas de maior relevância, né? De confiança junto ao dono, para o desempenho desse cargo de administração, né? A queixa, a gente percebe que a queixa foi dos que começaram o trabalho na vinha de madrugada, os primeiros a chegarem. E a queixa, uma observação muito importante para as nossas reflexões, pouco explorada nos nossos estudos, é que essa queixa, ela é dirigida ao dono da vinha e justificada por este. É sinal de que, enquanto o administrador efetuava o pagamento, o dono da vinha estava ao seu lado, pronto e aguardando as interpelações de insatisfação dos trabalhadores. Ficamos com a sensação de que, para aquele que administrava o negócio da vinha, o momento do pagamento seria de dificuldade. Mas lá estava o dono da vinha, que é o próprio Deus. O dono da vinha, né, em nenhum momento deixou o seu administrador sozinho. A gente fica imaginando a dificuldade que deve ser, por exemplo, alguém chegar para efetuar um pagamento igual para pessoas que trabalharam um tempo diferente. A gente imagina assim, no nosso dia a dia aqui, quem já teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar em algumas firmas com dificuldade de fazer as suas receitas, chegava na sexta-feira, que eles recebiam por semana, chegava sexta-feira, o dono da firma, ao invés de ir lá e comunicar os seus funcionários, os seus operários, ele simplesmente pedia ao seu encarregado: vai lá e diz que hoje, sexta-feira, mas infelizmente a gente não vai ter dinheiro para pagar, né? Veja quem queira fazer os seus vales, mas não vamos ter como pagar essa semana. Quer dizer, é difícil. A gente imagina esse gerente, esse encarregado, a dificuldade, mas estava na nossa parábola ali o exemplo: Deus, nosso Pai, entendendo a dificuldade, sabia que os trabalhadores iriam interpelar, iriam se queixar daquela situação, mas estava ele ali a pé, né? Não estamos largados, queridos irmãos, a nossa própria sorte em nenhum momento. Deus, esse dono da vinha, em nenhum momento abandona a nenhum dos seus filhos. Quando as coisas dão errado na nossa vida, também nós reclamamos. É com quem que a gente reclama? A gente reclama exatamente com o dono da vinha. Enquanto Deus está levando os parentes dos outros, Ele sabe o que está fazendo. Mas quando Ele se volta para a nossa família, Ele é injusto. A gente diz assim: por que logo comigo? Tanta gente por aí, né? Essa ideia, essa abordagem foi retirada de uma palestra que nós ouvimos do médium Raul Teixeira. Ele fala exatamente: então, mas é assim, enquanto a coisa está sendo feita com a outra família, a gente compreende isso, se referindo a um momento difícil, um momento de desenlace, um momento da morte, né? Mas o andamento das etapas da vinha, a gente verifica o seguinte, que o administrador
nisso que ele sai várias vezes para contratar, né? Perdão, o administrador não, né? O dono da vinha, quando ele sai para contratar, ele sai em várias horas, né? Saiu de madrugada, saiu às 9 horas, às 12 horas, às 15 e às 17 horas, né? Por duas razões: ou as etapas da vinha, né, exigia trabalhadores que fizessem trabalhos específicos em momentos diferentes, ou então assim o fez o dono da vinha pela improdutividade dos trabalhadores, né? Então a necessidade da convocação é de acordo ou com o andamento da vinha ou com a improdutividade dos trabalhadores. E aí a gente fica preocupado, meus irmãos, se for nessa segunda hipótese, se as várias vezes que o dono da vinha saiu a assalariar tem a ver com a improdutividade dos trabalhadores. Lembremos que os trabalhadores somos nós, né? Improdutividade, o que é que estamos produzindo, né? Então a gente fica preocupado. A gente lembra que, de uma maneira geral, as vinhas, né, elas possuem etapas a serem cumpridas, né? Etapa, o momento de preparação da terra, o momento de plantação da semente, adubação. Há um estágio onde é feito o acompanhamento da doçura ou do azedume da fruta, da uva, né? Um momento mais à frente, para aqueles que conhecem o funcionamento de uma vinha, na sua grande maioria, pelo menos em algum tempo atrás era dessa forma que funcionava. Há ainda o controle de fungos. Esse controle de fungos são roseiras que eles plantam naqueles canteiros próximos aos canteiros das vinhas, ou seja, são grandes espaços separados por roseiras. E por que se utiliza essa roseira? Porque este trabalho um pouco, pessoas que controlam esse fungo, eles vão lá poucas vezes na vinha. Eles vão lá simplesmente para verificar a roseira, se a roseira está com algum fungo, com uma bactéria, por ser a roseira uma plantinha mais sensível a fungos e a bactérias. Então, se aqueles trabalhadores que vão lá poucas das vezes na vinha, vocês vão lá e verificam que a roseira está contaminada, é sinal de que aquele canteiro correspondente àquela roseira precisa de um tratamento específico para poder ter a colheita mais à frente. E a gente percebe esses trabalhadores que fazem esse controle de fungos, eles são extremamente especializados, já passaram por todas as outras etapas e são os melhores remunerados. Aí a gente fica se perguntando, será que aquela época de Jesus não seria mais ou menos próximo desse raciocínio o funcionamento de uma videira? Será que não se referia a esses trabalhadores específicos, já tarimbados, já acostumados com trabalhos da vinha, que seriam chamados na 1/10 hora, e que fariam trabalhos mais específicos, com remuneração mais atraente? Não sei, mas é uma coisa para gente raciocinar, né? A improdutividade dos trabalhadores é a nossa preocupação. Esperamos que não tenha sido por isso, porque, repetimos, nós somos trabalhadores, Leonora, e o trabalho, isso, então é difícil a gente poder pensar com isso, né? Começando pelos últimos. Então, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos. Foi a ordem, foi a orientação do dono da vinha. Reparem que o valor a ser pago já era do conhecimento do administrador, pois o dono da vinha em nenhum momento dirigiu-se a este para informar o montante que cada trabalhador deveria receber. Agora, por quem ia começar o pagamento, pelo visto, era de domínio somente do dono da vinha. É por isso que, ao ordenar o início do pagamento, ele, o dono, orienta aquele que efetuaria o pagamento, dizendo-lhe: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Interessante isso aí. Interessante, né, Leonora? Você vê que a gente percebe, né, o administrador, se o dono da vinha não se referiu ao administrador dizendo quanto deveria pagar, é porque sinal que aquilo ali já devia ser já estava tudo combinado, já estava tudo combinado com o administrador, né? Mas agora, por quem ele ia começar? Porque qual seria o natural? A gente fica imaginando assim, o administrador para pagar, né? Lembrando, um denário, né? Não precisa nem um envelope, um contra-cheque.
vai dar uma moeda para cada um. Então, uma fila daqueles que chegaram de madrugada, uma outra fila daqueles que chegaram à terceira hora, outra a nona e por aí vai até os últimos. Aí ele manda começar o pagamento pelos últimos, né? E quando aqueles que estão na fila vendo que aqueles que chegaram, trabalharam uma hora só, receberam 1 denário, né? Eles já imaginaram que, poxa, se eles que trabalharam uma hora só estão ganhando o que me foi combinado, provavelmente eu vou ganhar muito mais. E cria essa expectativa, ou seja, a gente fica muito preocupado com o que o outro está ganhando, qual é o benefício que o outro está tendo, e a gente deixa de se preocupar com aquilo que nos pertence, aquilo que nos é nosso, que é combinado, né? E a gente tem que, esse salário é um salário divino, e se é divino é porque é justo. Na lei de merecimento de Deus não há injustiçados, não somos coitados, gente, nós somos merecedores disso, daquilo. A grande maioria não passa por essa avaliação de, coitadinho, não. Nós recebemos das leis divinas aquilo que merecemos. Não importa há quanto tempo se está trabalhando, né? O importante é a qualidade do trabalho. Função, cargo que temporariamente estejamos desempenhando, somente nos será de valia nesta reencarnação se a qualidade do que fizermos estiver de acordo com a nossa capacidade de produção. Se o resultado for inferior ao que poderíamos produzir, estaremos em débito com a lei, né? É bom a gente atentar para isso, prezados ouvintes, né? No critério, os critérios humanos, segundo a visão material que a gente tem para avaliação da competência, que são utilizados nas empresas, nas nossas empresas aqui, essa avaliação de competência do trabalhador consiste na comparação entre o que é produzido por cada um, para só então se estabelecer o salário devido, né? Isso aí. Ou seja, se um trabalhador em uma fábrica produz 200 peças por dia, enquanto seus colegas, fazendo o mesmo trabalho em tempo igual, têm uma produção diária que não chega a 100 peças, com toda a certeza, aquele que mais produz terá um salário maior. Essa é a visão material na qual eu preciso ser melhor que os outros para ter mais valor diante dos homens. Só que acontece, esse é o dono da vinha. Esse é o dono, mas só que acontece, Leonora, que a avaliação da competência na visão espiritual, que é a análise que estamos fazendo da nossa parábola, é diferente. Isso aí é um pouquinho diferente, não é bem dessa forma, porque aqui você vê, a gente coloca os trabalhadores numa fábrica, como ele colocou aqui, né? Na leitura aqui nossa aqui. Se alguém produz 200 peças, só que esse trabalho, por exemplo, o trabalhador que produz 200 peças e um outro que produz 100, aquele que produz 200 peças, ele vai ganhar o dobro, supostamente. No caso aí, né? Vai ganhar mais, né, Leonora? Só que na avaliação da competência, na visão espiritual, é muito diferente que a situação que se passa. A produção, a minha produção, quer dizer, aquilo que eu produzo, não é avaliada em comparação com o que os outros produzem. Até mesmo porque somos seres diferentes, em diferentes estágios de evolução, com aptidões, com competências diferenciadas, né? Então é isso mesmo, gente, é isso mesmo, prezado ouvinte. Para a definição do salário divino, que somos merecedores, não se leva em conta, na visão espiritual, a produção comparativa com quem quer que seja. E sim, se eu estou produzindo o máximo que eu posso, se estou no limite superior da competência que a minha evolução espiritual me permite. Cabe ressaltar que não estamos mais nos referindo à produção de peças, e sim à produção do bem, à prática da caridade, a todo o trabalho realizado na vinha do Senhor. Quanto mais posso, mais devo produzir. Aquele que mais se deu, mais lhe será cobrado. A lei da reencarnação, a gente tem aqui, a gente trouxe uma visão muito interessante de Paulo Alves Godoy, escritor espírita, né, que está lá no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, acerca dessas várias vezes que o dono da vinha saiu a assalariar, que nos diz: a lei da reencarnação torna a parábola em apreço bastante equitativa,
porque através dela os trabalhadores das primeiras horas, no desenvolvimento de novas vidas sucessivas, se tornarão também os próprios obreiros das horas subsequentes, percebendo salários compatíveis. Aí está, meu irmão, o estudo de hoje. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Prezados irmãos, com essa música Evangelho de Luz da Célia Tômbola, a gente encerra os nossos estudos e vamos agora entrar na reta final do nosso encerramento do programa e vamos fazer os nossos envolvimentos para a nossa prece final. Nós envolvemos a todos vocês, querido ouvinte, que estão sintonizados conosco e nesse momento estejam passando por dificuldade, por provações de ordem difíceis, que parecem não ter fim. Mas confiem, não se esqueçam que Jesus está contigo. Vamos orar. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho,
Não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Trazias seu coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. E aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste teus olhos para o céu, como ainda indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora, amigo, ninguém semeador e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá pra trás, mas o amanhã está em suas mãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Somos Todos Iguais.